E aí pessoal, Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, é um canal Astro Libertário, que a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética, sempre sob uma perspectiva libertária. Bom, antes de entrar no assunto de hoje, aquele ritual padrão, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve, checa o link na descrição, tem todas as redes sociais do canal, o grupo do Getter, o grupo do Telegram, a página do Getter, né, na verdade, minha conta lá. Tem também o link do Instagram, que eu aviso nos stories quando tem vídeo novo. Enfim, segue tudo lá, que aí você vai ser notificado quando você receber a mensagem, né? Porque supostamente o YouTube deveria notificar e ele não notifica. Inclusive o vídeo de anteontem foi um vídeo que eu não divulguei para testar a notificação do YouTube e o vídeo pegou números muito baixos. Então, vou deixar o link dele aqui na descrição para você assistir o vídeo de anteontem e ajudar a engajar aquele vídeo lá que ficou bem interessante. Enfim, sem mais enrolações, bora entrar no assunto do vídeo aí. Vamos falar de novo sobre a subida da Selic. Ela subiu 1,5% e assim, não realmente importa a subida da Selic, o que eu vou falar aqui, basicamente, eu já falei em outros vídeos acerca da subida da Selic, esse deve ser o quarto ou quinto vídeo que eu faço a respeito do assunto. O que eu quero falar é sobre uma coisa um pouco mais grave, que é insanidade. Como as pessoas elas têm uma noção basicamente completamente insana de como o mundo funciona. Políticos acreditam seriamente, eles se reúnem para fazer isso no Copom, na Comitê de Política Monetária, de que eles podem manipular o preço dos juros. Eles acreditam fielmente nisso, é uma convicção deles de que eles não, mesmo se acham assim as maiores mentes do país, vão se reunir numa mesa e vão discutir o preço ótimo da taxa de juros. Isso é uma completa burrice que eu não consigo nem começar a descrever o porquê que isso é uma ideia idiota e uma burrice completa. Primeiro, o preço dos juros na economia ele é basicamente o preço da moeda corrente. É o preço do empréstimo do dinheiro, ou seja, você pega uma grana com o banco e aí o banco ele vai te cobrar tanto para te devolver o valor. O nome disso é basicamente empréstimo de juros. Todo mundo entende o conceito de juros. Como que uma coisa tão absurdamente complexa dessa, que é você saber qual que é o preço ótimo de uma taxa de juros, ou seja, um preço em que nem o banco perca dinheiro e nem o tomador do empréstimo acha que está sendo lesado pegando uma taxa de juros maior para poder empreender. Porque basicamente, grandes empresas, ou até pequenas empresas mesmo, vamos dar um exemplo mais simples possível aqui. Vamos pegar que um cara que abriu uma padaria precisa de 10 mil reais emprestado para comprar um maquinário. Ou pelo menos assim, vamos colocar 20 mil reais, um pouquinho maior. Que ele quer pagar o maquinário e 5 meses de salário. Porque ele acredita que em 5 meses a padaria começa a andar com as próprias pernas, paga os 20 mil de empréstimo, mais os juros. Vamos colocar que seja 25 mil de taxa de juros, né? Ou seja, ele pegou 20 e foi pagar 25, um quarto de juros. Beleza. Esse cara, ele tá fazendo basicamente um cálculo, esse empreendedor. Ele tá estimando que pegar 20 mil reais é uma boa decisão e que em X meses ele vai conseguir pagar o que ele pegou de custo e continuar tocando o negócio a partir disso. O problema é o seguinte, o governo, ele acha na cabeça insana dele, os políticos, o governo é só uma instituição, quem faz isso são os políticos, na cabeça insana deles que é humanamente possível você conseguir fazer esse cálculo que não é necessariamente um cálculo monetário, é basicamente não é uma equação, assim, algo que você pode colocar no computador e resolver. É basicamente uma percepção subjetiva dos indivíduos de que você pode fazer um empreendimento ser lucrativo ou não. O que acaba acontecendo é uma distorção do mercado quando o governo faz coisas como essa, que é subir a taxa de juros, porque não realmente tem como saber qual que é o valor. Algumas pessoas vão falar que tem que ser mais, outras vão falar que tem que ser menos. E na real não realmente importa a opinião dessas pessoas. No fundo é tudo achismo. Quem realmente sabe qual que é o valor real da taxa de juros, o valor que os juros realmente teria que ser, é quem está empreendendo. Essas são as pessoas que realmente entendem isso, porque são as pessoas que estão com a pele em risco, basicamente. E se elas tomarem decisões ruins, por exemplo, se o banco emprestar dinheiro num valor muito barato, ele vai quebrar. Se o cara que pegou o empréstimo fizer um cálculo ruim em relação do quanto que ele consegue extrair de valor em cima daquele empréstimo, mais os custos para poder pagar o empréstimo, ele vai tomar uma decisão ruim e vai à falência. O governo vai à falência. A tal dívida pública, ela está mais ou menos 75% do PIB do país. Entre 75 e 100 é basicamente quando o país está indo pro brejo. E spoiler, o Brasil está indo pro brejo.
Assim, não que realmente importe, ah meu Deus, o Brasil vai quebrar. Foda-se o Brasil, honestamente. O que você tem que fazer é desestatizar sua vida. É você tornar um. Ou você como indivíduo, ou você como um empreendedor, ter algum negócio qual, se basicamente o país for a merda, você lucra com isso. O meu canal do YouTube é isso. Quando o país for a merda, e não é uma questão de sim, é uma questão de quando, eu vou estar aqui botando a cara na internet fazendo vídeo explicando, olha só, o país tá uma merda por causa disso. Então o meu negócio é nesse perfil. Um canal de YouTube que explica a situação da sociedade, de certa forma, é isso. Então, o que eu tô querendo colocar aqui em questão? Eu não vou entrar muito em tecnicalidade, eu não vou entrar muito nessas coisas. O que eu quero dizer é, políticos vão sistematicamente destruir a sua vida através de políticas que eles vão tomar. É um espiral. Toda essa espiral começou com a Lei 13.979. Ela foi assinada no dia 6 de fevereiro de 2020. Ela basicamente coloca, entre outras atrocidades, a abelhinha obrigatória, sabe? Aquela abelhinha, né, que tá picada em você. Então, a abelhinha obrigatória. Isso deu poder para governadores fecharem comércios, baterem pessoas, espancarem pessoas que estavam na rua, lacrar a porta de comércio, como foi feito no ano passado. Aí o Bolsonaro fica posando de defensor das liberdades individuais, quando foi ele que começou toda essa bagunça. Aí, basicamente, ele começou a imprimir uma trolha de dinheiro para poder comprar voto e tentar segurar as pessoas, basicamente, que foi os programas de auxílio emergencial e que agora virou o Renda Brasil, que basicamente é o Bolsa Família do Bolsonaro. É o Auxílio Brasil, ou alguma coisa assim, não lembro o nome. Mas enfim, o nome não realmente importa. O que importa é dinheiro roubado de imposto para comprar voto. E aí, basicamente, a taxa de juros estava extremamente baixa por causa da incompetência do Paulo Guedes. Como eu disse, não realmente importa qual seria o valor real, mas se o valor real da taxa de juros está muito abaixo do que o, vamos colocar assim, o mercado, entre aspas, acha que a taxa de juros deveria ser um valor ótimo ali, isso dá distorção também, isso dá problema. E aí, quando começou a subir, todas aquelas pessoas, aquelas empresas, por exemplo, vamos voltar para o exemplo do cara, do exemplo do vídeo, o cara que abriu a padaria. Ele abriu a padaria, por exemplo, quando a Selic estava 2%. Beleza. Em questão de um ano, 2 anos mais ou menos, ela foi de 2 para 10,25. Aquele negócio que a 2% era viável, será que ele continua viável a 10,25? Então o que isso vai acontecer? Basicamente, esses empreendimentos que foram feitos através de uma taxa de juros artificialmente baixa, eles vão quebrar. Então, mas a economia do Brasil está melhorando. Primeiro, não existe Brasil. O Brasil é só basicamente um bando de indivíduos. A economia do país está melhorando. Será mesmo que está melhorando? O preço da gasolina está alto, a inflação está alta por causa das políticas monetárias do governo Bolsonaro. Isso sempre tem que ser apontado. Eu acho fantástico que as pessoas olham para esses dados, olham para a impressão massiva de dinheiro que aconteceu e falam: é culpa dos governadores. Os governadores eles não comandam o Banco Central, tá? A culpa dos governadores nessa crise é ter botado uma focinheira na sua cara e colocado você praticamente como um criminoso por tentar abrir seu negócio para sustentar sua vida. Essa é a culpa dos governadores, mas não se esqueçam, quem imprimiu dinheiro e quem assinou a lei que dá poder para eles é o Bolsonaro. Então, não queiram, quando vocês verem, o gado lá, não foi o Bolsonaro está certo. Não, o Bolsonaro não está certo, o Bolsonaro é culpado também dessa crise. Tanto ou mais quanto os governadores. Se vacilar até mais, porque ele fez mais merda. Já que ele tem mais poder, ele tem mais poder de fazer mais merda. Então, tá pior. Se vacilar, ele fez mais merda que o buraco de merda lá do Dória lá, que abriu lá em São Paulo. Então, como que você pode fugir dessa insanidade? Vamos encerrar esse vídeo aqui com uma mensagem um pouco mais positiva. Não, isso aqui não é uma dica de investimento, mas você deveria considerar seriamente começar a estudar o que é Bitcoin, o que são criptomoedas. Porque deixa eu dar um spoiler para vocês. A situação do Brasil não vai melhorar. O país não vai continuar bom, ele vai piorar. Esse ano ainda o Lula vai ser eleito e ele vai entrar basicamente destruindo as poucas coisas boas que o Bolsonaro fez, que foi basicamente algumas poucas reformas e algumas pouquíssimas privatizações. Ele vai desprivatizar, desreformar tudo aí, basicamente. O cara vai entrar com um sangue nos olhos para destruir o que o Bolsonaro fez. E assim, saiba que vai piorar. Porque, pra mim, Lula 2022 já tá precificado, sinceramente. Quem acha que o Bolsonaro vai ganhar, pra mim, tá delirando. Ele não tem a menor chance de ganhar a eleição. Mas as pesquisas é fraudada. Sim, as pesquisas são fraudadas, mas as pesquisas elas são fraudadas justamente para poder mover aquele eleitor que vota no vencedor, vamos colocar assim, que é uma parcela considerável, para votar no cara que está liderando nas pesquisas, porque eles acham que algumas pessoas têm esse sentimento de que elas não querem votar no cara que vai perder. Então,
as pesquisas são para isso e a tendência do Brasil é piorar enormemente. Mas, se você for ficar por aqui, o que é uma coisa que eu pretendo fazer, o que você tem que fazer é basicamente adquirir criptomoedas para se defender. Mas antes de você fazer isso, de novo, esse vídeo não é uma dica de investimento. Entenda o que são criptomoedas primeiro, porque senão você vai perder dinheiro. Então, essa é a mensagem que eu quero encerrar. As pessoas, basicamente, no Brasil, elas estão clinicamente insanas porque elas esperam que o governo, que foi quem colocou elas nessa situação, na situação de merda que a gente está, resolva os problemas que o próprio governo causou. É como o monólogo do Vaz. Você sabe qual é a definição da insanidade? O Vaz, o vilão do Far Cry 3, o melhor vilão da série Far Cry. Ele diz o seguinte: é você fazer a exata mesma coisa, do exato mesmo jeito, esperando resultados diferentes. O que é isso se não o governo imprimindo dinheiro, aí dá problema porque a inflação sobe. Aí o governo olha, a inflação subiu, vamos subir os juros. E aí dá problema porque basicamente aquele pessoal que pegou dinheiro emprestado com juros baixos começa a quebrar. E aí basicamente isso gera uma espiral, porque você sobe a inflação através da grana impressa, porque a inflação ela não é aumento de preço, ela é o aumento da base monetária sem lastro prévio, que é o que o governo faz, ligando a impressora, como foi ligado absurdamente no ano passado e no ano anterior. No ano retrasado, né, no caso. E aí, basicamente, você gera uma espiral. O governo imprime moeda, as pessoas tomam investimento com valor de juros artificialmente baixo, o governo torna a situação inflacionária insustentável, o governo sobe a taxa de juros, empresas quebram, a economia piora, e você entra num ciclo de espiral de geração de pobreza. Essa, em última análise, para que serve o governo é para deixar você pobre e o funcionário público do alto escalão rico. Inclusive, o Bolsonaro deu um reajuste absurdamente pornográfico para professores, né, tentando comprar a voto deles, mas enfim. Eu vou deixar o vídeo disso também na descrição, que eu tô falando um pouco das consequências disso. Mas é isso. Essa é a mensagem final do vídeo. Vai tudo piorar, calma, vai ficar tudo pior. O Brasil vai piorar muito. Lula vem aí, vai ser eleito. E não que eu esteja satisfeito com a eleição do Lula, eu honestamente odeio todo e qualquer político, eu quero que todo e qualquer político. Enfim, não vou nem completar a frase, porque senão pode dar problema. Eu só tô sendo realista com base no que tá acontecendo hoje, basicamente. Mas enfim, queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Peço para que você curta, comenta, compartilha, se inscreve, toca o sininho das notificações. Supostamente o YouTube vai te entregar. Se ele não te entregar as notificações, é para isso que estão os links na descrição, que tem as redes sociais. Você segue lá, que aí lá vai ser entregue garantidamente, vamos colocar assim. E outra coisa também, deixa um comentário aqui o que você acha desse novo formato que eu tô fazendo, que eu tô gravando basicamente no meu quarto e não no ateliê como eu sempre gravava, né? Que a câmera talvez fique um pouco mais balançada, porque eu tô segurando ela na mão, mas enfim. Deixa um comentário aí, um feedback aí, o que você tá achando desse novo formato. Mas enfim, sem mais enrolações, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.